Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Lucas Silva e o Paulo Vitor, dois jogadores que estão próximos de serem anunciados pelo Cruzeiro, como que jogam, né, os dois atletas, os dois que eu já venho falando aqui no canal há muito tempo. O Paulo Vitor tem um vídeo meu de 10 dias atrás falando que ele seria uma ótima opção para o Cruzeiro para complementar o elenco. E agora sendo oficializado, acho que o Ronaldo realmente está de olho aqui no canal. E brincadeiras à parte, também o Lucas Silva, né, já tinha comentado sobre essa possibilidade, porque no geral o nome que é especulado no Cruzeiro, por exemplo, ele quase veio no início do ano. Então era meio que de se esperar que teria uma chance dele chegar agora para o meio da temporada, que vai ser o que pode acontecer, né? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo, a fase dos dois jogadores. E se o Cruzeiro ainda vai poder buscar outros jogadores do mercado, será que, por exemplo, com o Paulo Vitor seria viável pensar em mais um ponta, ou ele já chega para resolver todos os problemas que eu vou comentar com vocês? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, tá? Tem também um salve aqui para vocês, para duas pessoas. Primeiro é para o Breno, ele que é lá de São José, valeu demais aí, Breno, um abraço para você. E outro é para o Caetano, ele que é lá de Governador Valadares, foi um dos primeiros a comentar no meu vídeo de ontem. Caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, só deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grande chance de você também aparecer aqui. Bom, então eu quero falar aí sobre o atacante Paulo Vitor, que pertence ao Valladolid e vai chegar ao Cruzeiro. Informação aí do Samuel Venâncio e do portal Deus Me Livre, que assim, o jogador inclusive já se encontra em Belo Horizonte para assinar esse contrato, possivelmente de empréstimo, até o final da próxima temporada, ou um ano da temporada europeia, até julho do ano que vem, mas eu acho que no mínimo até o final do ano que vem, caso ele tenha um bom desempenho, né? Jogador que tem contrato longo com o time do Ronaldo, que é o Valladolid, então esse empréstimo para o Cruzeiro já era bem viável, né? Até depois eu quero fazer um outro vídeo aqui, ó, sobre um outro ponta que pertence ao Valladolid, que eu acho que poderia agregar a esse time do Cruzeiro. Mas enfim, o Paulo Vitor, que não estava lá no Valladolid, o ponta de 23 anos de idade, estava por último lá no Rio Ave de Portugal, onde assim, ele pode jogar tanto de ponta esquerda ou lateral esquerdo, tá? Ele pode fazer essas duas funções, que foi o revezamento que ele fez lá no Rio Ave, na equipe portuguesa. Na temporada, 29 jogos, um gol e uma assistência. É aquela coisa, o número de jogos não foi ruim, tá? É uma média até que boa. Basicamente ele participou de 75% dos jogos do Rio Ave na temporada inteira, então não é mesmo um número baixo, porém esse um gol marcado e uma assistência, muita gente ficou com o pé atrás, né? Putz, mas será que realmente é uma boa opção? A questão é, ele fez muitas partidas como lateral esquerdo, aí fica difícil, né, avaliar só como um ponta, então até por conta disso, no geral, eu acho que é uma contratação ok, tá? Não acho que chega para resolver os problemas do Cruzeiro e tudo mais, mas para complemento de elenco, tava precisando. Nós só temos o Bruno Rodrigues para a ponta esquerda. Reserva do Bruno Rodrigues não tem ninguém. Tem o Juan Christian que não tem espaço, então eu nem considero, e o Paulo Vitor seria para ser uma opção nessa ponta esquerda, mas eu não pararia por aqui. Não acho que é um jogador para chegar e ter um protagonista, não. Eu acho que tem que ter uma outra contratação para esse setor de ponta. Pelo lado direito também não estamos muito forte, como eu gostaria. Pelo lado esquerdo também, se chegasse mais uma opção que poderia jogar nas duas beiradas, eu veria com bons olhos. Então, não acho que vai parar por aqui, tá? Mas quero mostrar aqui também para vocês, no caso, o mapa de movimentação dele da última temporada. Só lembrando que ele surge na base do Fluminense, ficou muito tempo no Vasco, jogou 2017, 2018 no time Cruz Maltino, 26 jogos, um gol marcado. Depois foi para o Albacete, lá do futebol espanhol. 2 jogos na segunda divisão, mas depois lá pelo Marbella da segunda divisão, 3 gols em 19 partidas, e foi pro Valladolid B, quando ele tinha 21 anos, na temporada 2021. Pelo Valladolid B não foi mal, foi no total um pouco mais de 49 partidas, 9 gols marcados, até ter essa primeira experiência no futebol de primeira divisão do futebol português, de uma liga europeia, lá no Rio Ave, que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, onde o Paulo Vitor aí tem 23 anos, 1,70 m, destro, jogou aí muito mais pelo lado esquerdo do campo, o que surpreende, né? Um destro jogando como lateral esquerdo. Mas foi essa função que dá pra ver aqui, ó, que ele chega tanto lá na ponta pelo lado esquerdo, quanto também desde atrás, lá fazendo essa função como um lateral esquerdo, tá? Então dá pra ver por esse mapa que ele não é só um ponta de ofício e nem só um lateral esquerdo. Nota média no SofaScore razoável, 6,61. Não é uma média muito boa, mas não está tão ruim. No Campeonato Português, somente na Liga, ele entrou em campo 25 vezes, que é um número interessante, já que lá, se eu não estiver enganado, tem 34
24 rodadas, enfim, mas é algo próximo a isso. Jogou 25, dessas 25 foi titular em 11, então dá pra ver que ele ficava mais no banco do que era titular, deu ainda também uma assistência e marcou um gol no futebol português. Então, até que é um desempenho razoável, sabe? Não acho que é um jogador ruim, que vai chegar e não vai dar conta do recado, não. Tudo bem, outras contratações que o Cruzeiro fez, igual o Bruno Rodrigues, também estava no futebol português e viveu uma ótima fase quando estava por lá, né? Pelo Famalicão de Portugal. Mas já era um jogador muito mais pronto e com uma expectativa de chegar para ser um titular diferente do Paulo Vitor, que claramente chega para complementar o elenco. E igual eu falei, eu acho que o Cruzeiro ainda deve buscar um outro ponto no mercado. Ficaria bem surpreso se ainda nem abriu a janela, né? Tem mais 1 mês e 10 dias basicamente de janela e o Cruzeiro não buscar mais nenhum jogador para ponta, eu ficaria bem surpreso. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião e análise nos comentários. Quero falar aqui agora sobre o Lucas Silva. Atualizações que nós temos vinda do Super Sports é que o jogador aceitou uma proposta do Cruzeiro e o Grêmio, como ele não está tendo espaço por lá em 2023, não vai fazer muito esforço como foi na última janela para ter essa liberação. Até aqui foram apenas 11 partidas do Lucas Silva vestindo a camisa do Grêmio e o jogador que tem aí já seus 30 anos de idade tem contrato só até o final da temporada, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato e até mesmo para o Grêmio economizar o salário dele, já compensaria bastante, né? De acordo com algumas informações, os vencimentos seriam na casa dos 400 mil por mês, então não é um jogador que seria barato, tá? Mesmo não viver uma grande fase, por conta do mercado que ele tem. Já foi especulado algumas outras vezes no Santos e o Curitiba tinha conversas avançadas para contratar o jogador, que acabou então optando por ir para o Cruzeiro. Quando tiver essa confirmação, eu trago aqui para vocês, mas no geral acho assim também uma boa opção, tá? Nossa, Gustavo, mas mais um volante? Sim, porque como sai o Richard, o Ramiro lesionado, o Cruzeiro perdeu essas opções para marcação e eu acho que era necessário sim essa contratação de um cara para primeiro volante. Claro, não vive uma grande fase, por exemplo, ano passado na Série B ele só jogou 33 jogos no ano e um gol marcado e a última Série A que ele fez muito bem foi em 2021 pelo Grêmio, 3 gols, 3 assistências naquela temporada e ainda entrou em campo em outras 48 atuações, fez uma boa temporada em 2020 também, com 58 partidas, um gol e um passe. O último ano dele pelo Cruzeiro, 2019, entrou em campo 18 vezes e 2 assistências. Foi pouco porque ele saiu em julho, né? Antes da barca afundar, basicamente, ele já tinha deixado ali o Cruzeiro. Então, acho sim um bom jogador, já ganhou 2 vezes, né? O Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil pelo Cruzeiro. Sempre quando ele volta, ele fica aí 2 anos e meio e conquista títulos. Tomara que seja aí esse retorno do jogador, que eu gosto bastante. Tem uma identificação muito forte, revelada aqui pela base do Cruzeiro. Eu só tenho medo dessas 2 contratações de serem jogadores muito normais. Tipo assim, nenhum desses aqui vai chegar e reinventar a roda. Porque a grande questão do Cruzeiro está sendo o seguinte: sai um jogador para o meio de campo, coloca jogadores com a mesma característica de jogo, sabe? E isso para mim complica bastante porque o adversário não tem muito que ter medo, no caso do Cruzeiro, fazendo algumas trocas. Então, o Lucas Silva e o Paulo Vitor. Bom, porque o Cruzeiro precisa de jogadores para essa função, para essas 2 posições. Mas que é muito diferente do que nós já temos, ou que vai chegar para ser um protagonista e com certeza vai dar certo, sem dúvida alguma. Isso nós não temos certeza. Então essa é a única questão que eu fico com o pé atrás nessas 2 contratações. Se fosse para avaliar, avaliaria ali numa nota 7, 6,5, 7. Eu acho que eu gostei muito mais do Lucas Silva do que do Paulo Vitor, mas no Lucas Silva no geral eu tenho certeza que pode vir a ser uma alternativa muito boa. Ainda mais que ele está bem fisicamente, não é um cara que, por exemplo, dá trabalho no elenco, não. Até fico surpreso que, na minha opinião, o Lucas Silva é um dos poucos jogadores que eu sigo, por exemplo, lá no meu perfil pessoal, que não joga no Cruzeiro e que, mesmo não jogando, toda semana ele posta foto treinando, foto viajando com o time e tudo mais. Isso, cara, é muito raro. Tanto que o jogador tem uns ingratos por aí que, nossa, não tá jogando, não tá sendo titular, não tem nem foto no feed, né, com a camisa do time. Então, o Lucas Silva, no geral, parece um cara muito tranquilo de ambiente e eu acho que tem tudo para dar muito certo essa terceira passagem, né, do jogador, agora com os 30 anos. Sempre imaginei que ele iria voltar para o Cruzeiro, então está próximo agora, nesse meio do ano. Lembrando que ele nem chegou nem perto desse limite de 6 jogos na atual temporada, defendendo o Grêmio na Série A, então pode jogar no Cruzeiro tranquilamente. Tem aqui também um mapa de movimentação para entender em qual função ele pode fazer nessa volância aí do Cruzeiro. Em 2021, a última Série A boa que ele fez, né?
quando o Grêmio antes do rebaixamento, uma nota média no SofaScore boa, 6.84, dá pra ver ali, ó, que ele joga tanto caindo pelo lado direito quanto pela esquerda, mas eu acho que ele vai jogar muito mais por essa função pelo lado direito, tá? Até porque na época que ele jogava aqui no Cruzeiro, tinha um revezamento ou com o Henrique, que jogava às vezes pelo lado esquerdo, com o Anel Cabral, ou o Lucas Silva ali pelo lado direito, mas não seria um grande problema ele fazer essa função de volante pelo lado esquerdo, tá? Porém, nos últimos anos dá pra ver que claramente ele joga muito mais nessa função pelo lado direito, o que eu gostaria de ver sim ele fazendo aqui no Cruzeiro. Acho que um meio de campo com o Lucas Silva, o Alisson e Matheus Vital é bem interessante, tá? Nota média nesse ano então foi boa, no último ano da Série A, ele marcou naquele Brasileirão um total aí 1 gol e outras 3 assistências, foi um desempenho interessante. Na reta final do ano ali, ele era um dos poucos que a torcida do Grêmio ainda tolerava, não tinha no caso muito contra e tudo mais. Então assim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha desse retorno do jogador de olho na primeira divisão e tudo mais, deixa a sua opinião aqui que eu tô curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Nesse final de semana que vai ter vários vídeos que eu já deixei prontos aqui, ó, de alguns nomes especulados, atualizando aqui para vocês, um resumo da semana de alguns nomes especulados também desse pacotão de reforços que deve chegar no Cruzeiro. Então se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Valeu, galera!